estamos no Novembro Azul, o mês de conscientização e prevenção do câncer de próstata. Preste muito atenção agora na nossa conversa, um bate-papo com o médico urologista Dr. Vinícius Terra, o médico geneticista Dr. Caio Brusaca e a psicóloga Rose Fukui. Estamos no Novembro Azul, o mês de prevenção do câncer de próstata. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje aqui no Doutor TV Online. Eu converso com o médico urologista Dr. Vinícius Terra, o médico geneticista Dr. Caio Brusaca e Rose Fukui, psicóloga. Doutores, sejam bem-vindos ao nosso programa. Bom dia, Salatiel. Bom dia, amigos, telespectadores, seguidores do canal Doutor TV. Eu sou o Dr. Vinícius Terra, sou urologista. Esclarecerei as dúvidas que, porventura, surgirem dos telespectadores. Olá, muito obrigado pelo convite, Salatiel, por esse bate-papo que teremos sobre o câncer de próstata no Novembro Azul. Iremos conversar também um pouquinho sobre as bases genéticas relacionadas ao câncer de próstata. Olá, bom dia. Obrigada, Salatiel, pelo convite. Bom, eu vou falar sobre os aspectos psicológicos do homem quando é diagnosticado com câncer de próstata e estou à disposição para tirar as dúvidas que forem surgindo. Eu vou começar conversando com o Dr. Caio Brusaca sobre a predisposição para o câncer de próstata. Eu li a respeito, me parece que até a etnia influencia. Doutor, como funciona essa questão genética para o aparecimento do câncer no homem? O câncer, eu gosto sempre de falar que é uma doença genética, mas nem todo câncer é hereditário. Genético no sentido de que todo câncer decorre de uma alteração genética inicial, onde o tumor começa a se desenvolver até formar de fato o câncer. No câncer de próstata, muitos homens, mesmo sem histórico familiar, podem apresentar câncer de próstata, mas existem algumas famílias onde há muita incidência de câncer de próstata, várias gerações de homens com câncer de próstata, assim como nessa mesma família há mulheres com câncer de mama e câncer de ovário, no mesmo complexo do gene BRCA1 e BRCA2. Do câncer de mama e ovário hereditário. Lembrar que o câncer de próstata, via de regra, ele acomete homens a partir dos 40 anos e existe uma forte relação com a questão da etnia. Homens afrodescendentes têm maior chance de desenvolver câncer de próstata do que homens caucasoides. Doutor, essa questão genética é uma questão definitiva ou existe como modificar essa predisposição para o câncer? A predisposição genética ao câncer de próstata, ele aumenta o risco de desenvolvimento de câncer de próstata. Não é uma sentença de que a pessoa realmente vai ter o câncer de próstata. Dessa forma, a questão da prevenção, ela envolve desde questões de prevenção primária, de antes do desenvolvimento do câncer, de vida saudável, até a questão da prevenção com a realização do PSA, do toque retal e da ultrassom transretal, que o Dr. Vinícius vai falar um pouquinho mais. Mas, via de regra, famílias onde há muitos casos de câncer de próstata, não necessariamente que aquele indivíduo que não teve câncer de próstata vai desenvolver, mas ele tem que ficar um pouco mais atento do que a população geral. Doutor Vinícius, nós estamos no Novembro Azul. Doutor Caio falou sobre a questão da prevenção. A partir de qual idade o homem deve se preocupar e buscar o urologista com essa finalidade? Óbvio que o urologista, o homem deve procurar desde cedo para investigar, evitar outras doenças, mas em se falando de câncer de próstata, quando eu devo procurar o médico especialista? Em relação ao câncer de próstata, a palavra mais correta seria um diagnóstico precoce, né? Porque você não tem como prevenir um câncer, né? Então, talvez o diagnóstico precoce seria a palavra mais. A Sociedade Brasileira de Urologia, ela segue os parâmetros da Sociedade Brasileira, da Sociedade Americana de Urologia, que preconiza que homens a partir dos 50 anos devem fazer o check-up anual.
seja com PSA, com exame de toque prostático e ultrassom transretal ou abdominal. Salvo 3 exceções, né? São 3 tipos de pacientes que eles devem ser avaliados a partir dos 40 anos. Aquele que tem história familiar positiva, seja pai ou irmão, o negro, que tem 3 vezes mais chance de ter câncer de próstata, e de acordo com o último guideline americano, o obeso entra nesse nicho de pacientes que são avaliados a partir dos 40 anos, por causa da síndrome plurimetabólica, né? Que é a alteração da glicemia, do colesterol, do triglicérides. Então, a partir dos 40 anos, para esse nicho de 3 pacientes, e a população é normal acima de 50 anos. Doutor, e sobre o tratamento, quais são as alternativas que existem hoje em dia para tratar o câncer de próstata? O câncer de próstata ele tem vários tipos de tratamentos. O tratamento ele depende do estádio, né, do estadio inicial da doença, né? Se é um paciente jovem, com uma doença diagnosticada há pouco, sem invasão, uma alta chance de cura, esse paciente pode ser submetido à prostatectomia radical, e com o advento da robótica, que está bem difundida no nosso país, graças a Deus, aumenta muito as chances de cura e diminui bastante a chance de complicações que antes eram quase que inevitáveis, como a impotência sexual, né, e a incontinência urinária. Então, depende do estadio do paciente. Temos outras terapias, como a radioterapia, o bloqueio hormonal. Então, depende do diagnóstico precoce, mais uma vez falando, né, e como a gente encontra esse paciente. Então, o tratamento depende basicamente do diagnóstico, do momento em que se faz o diagnóstico do câncer de próstata. Rose, o homem, hoje em dia, ainda tem esse preconceito com o exame do toque retal, por exemplo? Como que você avalia como psicóloga? Sim, bastante, né? Ainda há um preconceito muito grande, há uma questão que envolve ali o receio ligado à sexualidade, de ser tocado, né, nessa região. Então, é um trabalho que precisa ser feito precocemente e por todos os profissionais envolvidos, incentivando o homem a romper esse preconceito para fazer o exame, porque é muito forte ainda entre os homens de todas as idades. Rose, agora, no caso do homem diagnosticado com câncer, qual que é a importância dele estar em um bom estado psicológico para lidar com a situação, encarar o tratamento com otimismo? Você também atua acompanhando pacientes oncológicos? Poucos, mas sim, né, o enfrentamento positivo, né, de qualquer doença faz toda a diferença para o engajamento no tratamento, para o enfrentamento das dificuldades. Então, o homem diagnosticado com câncer de próstata, se ele consegue fazer um acompanhamento psicológico, uma orientação, tirar todas as dúvidas, enfatizar que ele pode conseguir um resultado bacana, como o doutor até falou, com a questão sexual, que esse é um grande medo dos homens, né, de ser afetado nessa questão, ajuda muito a engajar no tratamento, não entrar em negação com relação à necessidade de fazer todos os procedimentos indicados pelo médico, e não ter vergonha, né, de fazer os exames, de pedir ajuda para o familiar, para a esposa, enfim, para a namorada, para quem, enfim, estiver ali do lado. Então, o acompanhamento psicológico, com certeza, ajuda muito o homem a enfrentar e não causar outros problemas também relacionados com a família, problemas de depressão, problemas de ansiedade. Então, com certeza, seria muito interessante que os homens aliassem esse tratamento psicológico ao tratamento médico. E qual que é o papel da família para incentivar esse homem nos exames preventivos, no tratamento? Como que a família pode influenciar nisso, Rose? Geralmente, os homens, como eles têm muita dificuldade de buscar, né, tratamento, fazer check-up, geralmente as esposas ou as mães acabam tendo uma função fundamental que, na verdade, elas acabam empurrando, incentivando, às vezes até marcando consulta. Então, eu tenho muitas pacientes mulheres que, por exemplo, quem marca a consulta delas, dos maridos, com qualquer médico que seja, para fazer o check-up anual, são elas.
Então, é fundamental, tanto para incentivar, como o apoio quando é diagnosticado para fazer o tratamento, não entrar em negação. Muitos pensam, se eu vou fazer exame, eu vou descobrir coisas que eu não queria descobrir, né, então vai aparecer doença, se eu não fizer, não vai aparecer. Não, vai sim, talvez apareça num estágio muito avançado, que aí sim vai ter muito prejuízo ou vir até o óbito, né. Infelizmente, foram respostas muito esclarecedoras de todos os especialistas. Dr. Caio Brusaca, deixe as suas considerações finais, a sua mensagem para os homens nesse Novembro Azul. Como considerações finais, eu gostaria de deixar uma mensagem muito importante para todas as pessoas que estão assistindo a gente hoje. A questão de preocupação com saúde é para todo mundo. Fazer uma alimentação adequada, fazer atividade física, buscar a questão da prevenção, independente de preconceitos, independente da opinião dos outros. O câncer de próstata é altamente curável. E para ser curável, ele tem que ser diagnosticado realmente cedo. E nós, homens, não podemos ter medo ou receio de qualquer outra coisa quanto à questão da prevenção e dos exames que são realizados conosco para que nós não tenhamos... Obrigado, Salatiel, pelo convite para a nossa fala de hoje. Eu tenho uma última pergunta para o doutor Vinícius. Doutor, na sua experiência, no dia a dia, os homens chegam ao consultório no estágio inicial, o diagnóstico realmente acontece no tempo ideal ou, infelizmente, chegam já num estágio avançado da doença? Infelizmente, a gente ainda tem a oportunidade de atender esse tipo de paciente que chega de forma tardia no consultório, né? Chega numa fase que muitas das vezes a gente não consegue ter cura e apenas cuidados paliativos para esse paciente. Como a doutora Rose falou, né, eu acho que é muito por uma questão cultural, né? O homem, de certa forma, não tem essa criação de procurar o médico, né? Talvez pelo machismo, o medo de descobrir alguma coisa, alguma doença que talvez seja incurável. Então, o mês de Novembro Azul é a saúde do homem em geral. Então, a gente precisa se atentar a isso. Não dá para hoje, em pleno 2020, a mulher ter que agendar a consulta e acompanhar até o consultório o homem com medo dele não ir, né? Então, não dá para ser assim ainda, né? Rose, deixe o seu recado para a população masculina. Você, como psicóloga, sua orientação é muito importante. Bom, eu sempre gosto de falar que prevenção é sempre a melhor solução, então vamos romper os preconceitos, buscar, né, fazer os exames preventivos, e como o doutor falou, né, o papel aí de toda a família de psicoeducar os homens, enfim, as mulheres desde a infância, para que façam os seus exames preventivos, que tenha esse hábito de ir ao médico, né, não ir só quando tiver um problema. Todos nós, né? O estilo de vida saudável inclui exames de prevenção. Doutores, muito obrigado. Os contatos do doutor Vinícius, do doutor Caio e da nossa psicóloga Rose Fukui estão aqui na tela para vocês acompanharem eles nas redes sociais, tirar suas dúvidas, agendar um atendimento. Então, segue lá e, com certeza, essa conversa continua na internet, inclusive nos